Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Johnny Barbosa e a nossa aula de hoje é sobre pronomes. Vamos lá. Bom, hoje nós veremos quais são e como nós usamos os pronomes sujeito, objeto, possessivos adjetivos, possessivos e também os reflexivos. Os pronomes sujeitos são I, em português eu, you, em português você, he, ele, she, ela, it, ele, ela, que também é usado para coisas e animais, we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas, e também pode ser usado para coisas e animais. Esses pronomes são usados antes do verbo. Vejamos os exemplos. O primeiro exemplo, o exemplo A. You are happy. Are é verbo to be. Assim, o pronome you, ele está sendo usado antes do verbo e é um pronome sujeito. O mesmo acontece no exemplo B. Quando eu digo he is rich, is é um verbo. Assim, o pronome he é sujeito, porque está sendo usado antes do verbo. Os pronomes objetos, eles são diferentes dos pronomes sujeitos. E eles não são usados antes do verbo. Os pronomes objetos são me, em português me, mim, you, você, him, lhe ou o, her, lhe, it, lhe, o ou a, us, nos, you, vos ou lhes, e them, lhes, os ou as. Os pronomes objetos, eles são usados depois do verbo. Quando eu digo I love you, eu amo você, nós podemos verificar que o pronome you foi usado após o verbo amar. Portanto, ele é um pronome objeto. No exemplo B, quando eu digo she visited them, ela visitou eles ou ela os visitou, o pronome them foi usado após o verbo visited. Assim, nós concluímos que ele é um pronome objeto. Agora vejamos os pronomes que indicam posse. Há dois tipos de pronomes que indicam posse: o possessivo adjetivo e o possessivo. Os pronomes possessivos adjetivos são my, your, his, her, its, our, your e their. Eles serão sempre usados antes de um substantivo, ou seja, um nome. Por exemplo, my car is new. Car é substantivo, carro. Dessa forma, o pronome my, usado antes de carro, é um possessivo adjetivo. No exemplo B, ao dizermos their house is yellow, ou seja, a casa deles é amarela, percebemos que house, casa, é um substantivo. Assim, o pronome their, usado antes do substantivo, é um pronome possessivo adjetivo. Veremos a seguir que os pronomes possessivos têm o mesmo significado dos possessivos adjetivos, mas seu uso é diferente.
Os pronomes possessivos são mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Esses pronomes possessivos, eles substituem um substantivo. Por isso, eles são geralmente usados no final da oração. Quando dizemos "This car is yours", este carro é seu, nós percebemos que o possessivo yours, ou seu em português, se refere ao substantivo carro que foi mencionado antes. No próximo exemplo, em "That cat is ours", aquele gato é nosso, acontece a mesma coisa. O possessivo ours, nosso, se refere ao substantivo cat, gato, que foi mencionado antes. Por fim, nós veremos em seguida os últimos pronomes da aula de hoje, os pronomes reflexivos e seus usos. Os pronomes reflexivos também podem ser usados para dar ênfase. Eles são myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Esses pronomes, eles podem ser usados de duas formas como reflexivos. A primeira é quando nós queremos dizer que quem fez a ação também recebeu essa ação. Por exemplo, quando dizemos I cut myself, eu me cortei. Eu realizei a ação de cortar e também recebi a ação. Na segunda forma, usamos by antes do pronome para indicar que quem fez a ação fez essa ação sozinho, sem ajuda. Por exemplo, she painted the house by herself. Ela pintou a casa sozinha, sem ajuda. Já quando esse pronome ele é usado para dar ênfase, para enfatizar, ele pode ser utilizado depois do sujeito, como em I myself painted the car. Eu mesmo pintei o carro. Ou o pronome pode ser utilizado após o objeto, como em I talked to the president himself. Eu quero dizer em português que eu falei com o próprio presidente, ou seja, com ele mesmo. Eu quero enfatizar que foi pessoalmente. Vamos utilizar agora o que nós acabamos de ver para identificar os pronomes nas orações a seguir. Para revisarmos o que vimos na aula de hoje, pare o vídeo, leia as orações A, B, C e D e classifique os pronomes destacados em sujeito, objeto, possessivo ou possessivo adjetivo. Quando você terminar, volte ao vídeo e veja a correção. Até já. Bem, no primeiro exemplo, a Study at e FSP Matão, eu estudo no IF Matão, o pronome I está sendo usado antes do verbo. Portanto, ele é um pronome sujeito. Em Kelly told him the truth, Kelly contou-lhe a verdade, o pronome him está sendo usado depois do verbo. Assim, ele é um pronome objeto. Em Peter broke my computer and I broke his. Peter quebrou meu celular. Desculpa. Peter quebrou o meu computador e eu quebrei o dele. O pronome my
foi usado antes do substantivo computer. Assim, ele é um possessivo adjetivo. Já o pronome his foi usado depois do substantivo. Dessa forma, ele é possessivo. E por fim, I cut myself. Eu me cortei. Myself foi usado depois do verbo. Dessa forma, ele é um pronome reflexivo, indicando que quem fez a ação também recebeu a ação. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.